Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai começar aqui nossa aula 4, onde a gente vai falar sobre comparação de números inteiros, ou seja, vocês vão aprender quando um número é maior ou menor, qual número é maior ou menor entre o conjunto dos inteiros. Então, vamos começar aqui com um exemplo, até de uma atividade que eu passei para vocês, que era para ordenar as temperaturas e necessidades aqui durante o inverno de 2020. Então, para facilitar a visualização de vocês, vamos colocar essas temperaturas em uma reta numérica. Eu falei para vocês que toda vez que vocês forem desenhar uma reta numérica, é bom iniciar pelo zero. Então, eu vou colocar o meu zero aqui. Por quê? Porque ele é sempre ponto de referência para separar os números negativos dos números positivos. Então, se o meu zero está aqui, tudo que estiver acima dele é positivo. E tudo que estiver abaixo dele é negativo. Então, vamos começar colocando as temperaturas positivas, porque é mais fácil para vocês, né? Vocês estão mais acostumados a lidar com números positivos. Então, vamos aqui ver quem é positivo. Ó, esse é negativo, esse é positivo, Atenas. Então, vamos procurar aqui o 6 positivo. Cada um desses espaços aqui, eu vou sempre pulando uma unidade. Então, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, eu vou colocar o meu 6 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 está aqui, temperatura de Atenas. Agora, já coloquei essa temperatura. A próxima positiva é o 8 em Paris. Então, ó, o 6 está aqui. Então, 7, 8 graus 8 graus Celsius em Paris. Agora, vamos ver as negativas. Negativas são aquelas que estão abaixo do zero. Então, a primeira aqui, menos 3 em Budapeste. Então, se é menos 3, é porque eu desci 3 casas abaixo do zero. Então, vou descer uma, vou descer duas, vou descer 3. Parei aqui no menos 3. Agora, a nossa segunda temperatura negativa é menos 6. Então, aqui eu tô no menos 3, vou continuar descendo. Menos 4, menos 5, menos 6. Então, menos 6 aqui em Oslo, na Noruega. Então, coloquei as minhas 4 temperaturas. Agora, eu quero saber onde está mais quente. Bem, eu sei que o zero já é uma temperatura fria. E abaixo aqui, mais frio ainda, né? Então, tudo que estiver acima vai ser sempre mais quente que esses aqui. Então, eu tenho agora que comparar essas temperaturas maiores aqui. Paris e Atenas, 8 e 6. O 8 é maior que o 6, então está mais quente em Paris, tá? Então, aqui onde está mais quente? Em Paris. Agora, o mais frio, ó. Aqui, mais frio vai estar mais embaixo, né? Porque menos 6 é bem menor, a temperatura bem mais abaixo de zero do que o menos 3. Então, eu vou colocar aqui que é em Oslo, menos 6. Agora, a gente pode reparar o quê? Que quanto mais acima, maior a temperatura. E quanto mais abaixo, menor a temperatura. Então, eu posso colocar na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, quem é menor? O menos 6. Então, eu vou colocar aqui o menos 6. E ele é menor que qual temperatura? O menos 3, né? Que vem logo acima dele. E ele vai ser menor que quem? Vamos colocar o zero aqui no meio dessa comparação? Vamos colocar aqui o zero, apesar dele não estar ali como uma temperatura dentro da tabela. E o zero, ele vai ser menor que quem? Que o 6, que é menor que 8. Então, todo mundo que estava mais abaixo, quanto mais baixo estiver a temperatura, menor. E quanto mais alto, maior, tá? Então, se eu quiser comparar a temperatura, se ela estiver bem acima, ela vai ser bem maior, tá? Então, vamos ver agora um outro exemplo para o caso que você estivesse lidando com dinheiro. Eu tenho aqui uma listinha com alguns clientes de um banco e o saldo deles em determinado período, tá? Vamos relembrar que toda vez que o saldo estiver negativo é porque a pessoa está devendo ao banco. Ou seja, ela retirou lá, ela gastou mais do que ela tinha. Então, o banco teve que emprestar esse dinheiro para ela. Então, eu tenho aqui os valores de menos 50, 50 positivos. Se eu não coloquei aqui o mais, é porque é positivo, tá? 0, menos 10, menos 30 e 10. Novamente, para comparar, vamos colocar em uma reta, tá? Para facilitar. Então, eu vou colocar aqui, começando do meu zero. Todo mundo que estiver para cá é positivo. Todo mundo que estiver para cá é negativo. Então, quanto mais à direita, positivo. À esquerda, do zero, negativo. Então, vamos colocar aqui o primeiro valor, que é menos 50. Cada espaço aqui, eu vou sempre pulando de 10 em 10, tá? Para facilitar. Então, eu tenho menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50. Então,
Aqui está a posição menos 50. Agora, a Joana, ela tem 50 positivo, então vai ser para cá. Então, 10, 20, 30, 40, 50. Então, 50 tá aqui, ó. Vejam que, relembrando aqui a questão dos simétricos, esses números são simétricos, porque estão à mesma distância do zero. 50 casinhas, 50 unidades do zero, tá? Só para relembrar essa parte. Então, o Mateus, ele tá aqui no zero. Então, vou colocar aqui, o Mateus já está até aqui indicado. Aqui, menos 10. Então, menos para cá. Cada casinha vale 10, então eu vou pular 10 para cá. Menos 10. E aqui, menos 30. Então, a partir daqui, ó, menos 10, menos 20, menos 30. E a Júlia aqui está com 10. Então, 10 aqui, ó, depois do zero, positivo. Agora, eu quero saber quem está em uma melhor situação financeira. Bem, vocês acham que quem deve estar em uma boa situação? Não, né? Uma boa situação é quando você tem um saldo positivo. Quanto mais dinheiro você tem, melhor situação financeira vai ser a sua. Então, aqui, quem tiver com mais dinheiro vai estar em melhor situação. Aqui, quem está com 50 reais é a que está com mais quantidade de dinheiro. Então, a Joana. A Joana, ela está em uma melhor situação financeira. Agora, a pior é quem está devendo mais. Quem está devendo mais aqui, ó? Menos 50. A Alice está devendo mais. Menos 50. Então, a Alice está numa pior situação financeira. Agora, vamos colocar aqui esses números em ordem crescente. Bem, o que deu para reparar colocando esses números na reta? Que quanto mais à direita, maior está sendo o número. Olha só. Se eu comparar 0 e 10, o 10 está à direita. Ele é maior. Esse aqui, 10 e 50. O 50 está mais à direita, ele é maior. Então, quanto mais para cá, quanto mais para a direita, maior é o número. E quanto mais para a esquerda, menor o número. Então, o menor número vai ser o que estiver mais à esquerda, no caso, o 50. Como eu quero ordem crescente, eu vou começar do menor. Crescente vai crescendo. Então, eu vou começar do menor, que é o menos 50. Menos 50, ele é menor que quem? Menor que o menos 30. Vejam que quem deve 50 tá em pior situação do que quem deve 30, tá? Então, aqui é menor que menos 10, que é menor que o zero, menor que 10, menor que 50. Então, aqui é a minha ordem crescente. Então, com isso eu posso concluir que os maiores números, eles estão mais os maiores estão mais à direita. E os menores estão mais à esquerda. Então, toda vez que a gente tiver dois números e quiser fazer a comparação, eu vou imaginar eles na reta. Se o número estiver à direita, ele vai ser maior. Se ele estiver à esquerda, vai ser menor. Então, vamos ver aqui alguns exemplos com relação a isso. Então, eu coloquei aqui alguns números e a gente vai preencher com os símbolos maior que ou menor que. Vamos colocar aqui na reta para facilitar novamente a visualização. Vamos colocar aqui numeradinho 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Aqui também tenho 6 para frente. Então, vamos lá. Eu quero comparar o menos 4 e o menos 2. Ó, o menos 4 está aqui e o menos 2 está aqui. O menos 4, ele está mais à esquerda. Ele está à esquerda de menos 2. Então, quer dizer que ele é menor. Então, ó, menos 4 vai ser menor que menos 2. Agora, menos 2 e 1. O menos 2 está aqui e o 1 está aqui. Menos 2 está mais à esquerda, então ele é menor também. Se você pensar, ó, quem tem mais? Quem está devendo 2 ou quem está com 1 de crédito, 1 positivo? Quem está com 1, né? Então, agora vamos ver aqui, ó, menos 6 e 0. Ó, o menos 6 está aqui e o 0 está aqui. O menos 6 não está mais à esquerda? Se ele está mais à esquerda, ele é menor. Então, menos 6 é menor que o 0. Aqui, 6 e 0, ó. O 6 está à direita do 0. Então, o 6 ele vai ser maior que 0. Então, 6 é maior que 0. Agora, 0 e 5. Novamente, ó. O 0, ele está mais à esquerda. Então, ele vai ser menor que o 5. 0 é menor que o 5. Agora, e o 0 e o menos 5? O 0 não está mais à direita de 5? Está à direita de menos 5? Então, ele vai ser maior, ó. Eu tenho o menos 5 e o 0 com relação ao 0. O 0 é maior porque ele está à direita, tá? Agora, eu tenho aqui, então, um conjunto que eu chamei de conjunto A e quero colocar esse conjunto em ordem decrescente. Ordem decrescente é do maior para o menor. Então, os números
eu quero do maior para o menor, então o maior vai ser, se eu tiver aqui positivo, ele sempre vai ser maior, né? Então, vamos circular aqui os meus números positivos, ó. Eu tenho o 4, tenho o 1, tenho o 15 e tenho o 8. Desses positivos, quem é o maior? O maior é o 15, né? Então, eu vou colocar o 15 aqui. Ele vai ser maior que quem? Quem é o outro maior? O 8. Maior que o 4, que é maior que 1. Agora, a gente... tinha aqui também, ó, o 6. Então, eu colocaria o 6 aqui, ó. Maior que 6, maior que 4, maior que 1, tá? Agora, eu tenho o 0. O 0 é neutro, então, ele vem aqui, ó. O 1 é maior que o 0. Então, o 0 vai entrar aqui. Então, aqui foram todos os positivos. Agora, eu vou colocar, ver aqui, analisar os negativos. O negativo maior vai ser quem? Aquele que estiver mais à direita. Quem está mais à direita entre os negativos aqui, ó? Quando for assim, olha só para o algarismo. Qual algarismo aqui que é o menor? Não é o 6? Então, o menos 6 vai ser o próximo número. Por quê? Porque ele vai estar mais à direita. Então, o menos 6 já foi. E depois, o menos 8. E depois, o menos 10. Depois, o menos 20. E o menos 30. Todos foram, o 0 já coloquei. Então, ó, ordem decrescente, do maior para o menor. Maior, aqui o 15, e o menor de todos é o 30, tá? Então, quem que é o maior número? O 15. E quem é o menor? O menos 30. Então, toda vez que eu quiser comparar, eu vou imaginar esses números na reta. Quem estiver mais à direita vai ser o maior, o mais à esquerda vai ser o menor, ok?